Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho aqui para trazer o segundo vídeo, de uma série de gravações que pretendo fazer sobre uma introdução da psicanálise. Nosso primeiro vídeo foi sobre a primeira tópica do Freud, uma explicação do conceito de inconsciente, e hoje eu trago para vocês aqui o conceito de recalque e também vou complementar com o conceito de repressão, que há bastante divergência entre esses dois conceitos, né? Tem algumas pessoas que inclusive consideram como o mesmo significado. Eu já tive professores que trouxeram esse conceito como iguais, porém na minha formação eu tive uma formação a partir do entendimento que existe uma diferença entre esses dois conceitos e é isso que eu pretendo trazer hoje aqui, tá? Mas primeiro eu vou introduzir falando do recalque para depois a gente evoluir para essa diferença. Talvez a grande confusão também foi pelas principais traduções desse texto, que é um texto de 1917, que foi traduzido como repressão. E alguns autores já corrigiram colocando como recalque. Então aí também já gera, né, algumas questões de dúvidas sobre a significação de cada uma dessas palavras. Então, eu vou iniciar explicando para vocês o recalque, que ele nada mais é do que um adensamento de energia. Eu falei isso brevemente no primeiro vídeo. Então, um adensamento de energia que tem uma função de mecanismo de defesa de conter conteúdos traumáticos que ficam no nosso inconsciente. Eu vou colocar de novo para vocês aquele esquema do Nasio no livro Prazer em Ler Freud, onde ele mostra um esquema de todo o nosso aparelho psíquico e ali uma representação do recalcamento. Então o recalcamento ele é aquela linha preta onde representa uma contenção e antes dessa linha preta vários pontinhos ali que são representantes da nossa pulsão. Então, o recalcamento faz com que esse conteúdo não tenha acesso, nossa consciência não tenha acesso a todo esse conteúdo. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar a sequência desse esquema. Então, mesmo que esse adensamento ele tenha o objetivo de manter esses conteúdos no inconsciente, existem algumas lacunas onde esse conteúdo vai para a consciência e de forma incompreensível. Ali no desenho vocês viram que tem uma passagenzinha ali que a gente chama de lacunas, né? Então é onde o conteúdo consegue passar a barreira, mas ele não vem com a principal informação que é da pulsão, né? Então, como eu falei no primeiro vídeo, os conteúdos recalcados, eles são conteúdos que eles são formados por imagens, então ele não tem muita significação, não tem muita palavra. Então, quando essa pulsão passa essa lacuna, ultrapassa, né, a barreira do recalcamento, ela vai para a consciência de uma forma completamente incompreensível, que depois, um pouquinho mais para frente, eu vou falar para você sobre o retorno do recalcado. E daí a gente se pergunta, mas por que existe esse recalcamento? Por que o nosso psiquismo acha que tem que esses conteúdos ficarem esquecidos, né? Então, na verdade, o que Freud nos traz é que ele serve para evitar um risco de vida, um risco maior. Porque se percebeu que a pulsão, que é esse conteúdo que está preso no nosso inconsciente, ele tem um objetivo que é chegar a um marco zero, que é o objetivo de se esgotar essa energia. Ele quer esgotar essa energia e se não houvesse essa barreira que inibisse esse esgotamento, a gente correria o risco de vida, né? A gente não conseguiria manter a nossa vida ativa. Então esse é o principal objetivo dessa barreira do recalcamento. Então, lembrando que todos os nossos sintomas neuróticos, né, falando de neurose daí nesse caso, são fruto desse processo de negação. Então, na clínica, o que a gente vai trabalhar dessas neuroses são esses conteúdos que estão em recalcado. E o conceito ele é tão importante, né, que até no texto Repressão, de 1917, ou Recalcamento nas traduções mais recentes, o Freud ele considerou o conceito de recalcamento como a pedra angular da teoria psicanalítica. Então, sem esse conceito de recalcamento, dificilmente se conseguiria avançar nos outros conceitos da própria teoria, né? Então, só que o Freud levou esse conceito de recalque para muito além de um simples mecanismo de defesa, né? O que o Freud disse é que o recalcamento ele faz parte da nossa constituição, ele é constitutivo do nosso psiquismo, do nosso inconsciente. Então, o inconsciente ele é formado a partir de traumas que vão para esses conteúdos recalcados
e que são constitutivos, mas não tem palavra. Então essa é uma característica principal desses conteúdos que estão antes da barreira do recalcamento. Né, Freud diz que é na primeira fase, na primeira infância, então do 0 aos 5 anos, um momento onde a criança não tem ainda noção de mundo, e ali na primeiríssima infância, né, do 0 aos 2 anos, então a criança ainda não sabe nem falar. Então ali acontecem muitas coisas que são conteúdos que são considerados por cada sujeito como traumáticos, e esses conteúdos são separados, né, e a parte traumática fica no inconsciente, a parte não traumática não fica recalcada, no caso, né. Então Freud chamou isso de traços minêmicos. Então a gente só fica com traços, com memórias de imagens. Por isso que a pulsão ela acaba colando, né, no retorno do recalcado, que eu já vou falar, ela acaba colando em vários objetos, não só num objeto específico que foi fruto do trauma, mas sim objetos semelhantes. Então vamos supor que eu, quando bebê, tinha uma babá que usava sempre a roupa vermelha. E aquela babá não me cuidou direito e eu peguei e recalquei tudo que é relacionado ao vermelho. Então, na minha vida adulta, tudo que é vermelho me gera uma certa angústia. Eu não vou saber exatamente, nunca talvez, o porquê que eu tenho essa angústia com a cor vermelha, mas o meu psiquismo, ele recalcou essa imagem minêmica. Mais ou menos isso explicando de uma forma bem, vamos dizer assim, bem chulinha, assim, né? Mas para que fique compreensível, tá? Então, para a gente entender, existem então duas operações em todo esse processo, que é o recalcamento e que é o retorno do recalcado. Então, eu vou colocar para vocês de novo a figura do Násio para vocês verem ali o retorno do recalcado. Então, passando a pulsão, passando pela lacuna, o inconsciente ele vai fazer algumas formações, né? Que o Násio ele chamou de formações do inconsciente, onde o inconsciente busca prazer, consegue um prazer parcial substitutivo, que são os nossos sonhos, xistes, os sintomas, né? Os atos falhos, que é a maneira que o nosso inconsciente encontra para liberar essa pulsão. Ou atividades intelectuais, que é um prazer moderado, que seria, por exemplo, a sublimação. Então, a sublimação, ela não é uma mudança de objeto, ela é uma mudança de objetivo. Então, um exemplo, a criancinha lá pequenininha que gostava de matar os bichinhos, gostava de cortar os bichinhos, né? Freud dizia, né, que toda criança tem traços perversos, e na vida adulta ele se torna um grande cirurgião. Então, quer dizer, não muda o objeto, mas sim muda o objetivo. Então, o inconsciente consegue ter um prazer moderado. No outro vídeo eu falo um pouquinho mais sobre a sublimação, sobre os caminhos que a pulsão encontra. Daí, então, isso até então que eu expliquei para vocês é a repressão, desculpa, é o recalcamento, e agora falar um pouquinho sobre a repressão, então, né? Então, gera dúvida, gera bastante polêmica sobre a diferença entre esses dois conceitos. Então, a repressão são ideias, emoções, percepções que ficaram fora da nossa consciência também, devido ao grande poder de tristeza que gerou. Porém, o Freud observou que essa repressão de experiências traumáticas, como por exemplo um estupro, um trauma, uma morte ou um acidente muito traumático que você vivenciou, que você viu, que a pessoa não consegue lembrar do mesmo jeito que não consegue lembrar conteúdos recalcados. E isso foi chamado de neurose de guerra, né? E hoje a gente conhece esse tipo de reação como estresse pós-traumático. Então, a gente pode dizer que o recalque e a repressão são conteúdos traumáticos, ambos são conteúdos traumáticos, que são tirados da nossa memória, a gente não tem acesso a eles, como um mecanismo de defesa do psiquismo. A questão é que o local onde eles estão, a gente pode dizer que é diferente. Então, o recalcamento, ele tá no inconsciente. Eu não vou conseguir nunca acessar ele. O que a gente faz numa análise é, a partir do retorno do recalcado, a partir dos conteúdos que vêm, dos sintomas, dos atos falhos, a partir disso, a gente dá uma palavra para algo que não tem palavra. Né? Então, a partir dessas repetições que a pulsão tem, né? Quando Freud fala sobre a compulsão, a repetição, a gente percebe isso. Então, a partir dessa repetição, a gente começa a nomear esses conteúdos que estão no inconsciente, que são conteúdos recalcados.
Já a repressão são conteúdos que aconteceram quando a gente já tinha a palavra, quando a gente já conseguia expressar e entender o mundo, então eles são tirados da nossa consciência, mas eles não vão para o inconsciente, porque o inconsciente já está formado, o inconsciente já se formou na primeira infância. Vamos dizer que ele vai para a nossa pré-consciência. Então, com um trabalho, a gente consegue resgatar e saber exatamente, ter memória daquilo que aconteceu. Né? Então, a gente pode dizer que para eu finalizar e para resumir, a gente pode dizer que a repressão tem palavra e a gente consegue acessar o conteúdo verdadeiro, vou dizer assim, né? Um conteúdo real, através da própria análise ou através que a própria pessoa possa buscar meios para tentar lembrar de tudo isso. E o recalcamento não tem palavra, porque são formações que acontecem a partir de traços mnemônicos na nossa primeira infância, e a gente não tem acesso, então eles ficam no inconsciente. Então, o recalcamento fica no inconsciente e a repressão fica no nosso pré-consciente. Então, pessoal, eu espero ter ajudado com esses dois conceitos que eu trouxe para vocês. Deixem aí seus comentários, o que vocês acharam. E na semana que vem trazemos mais um vídeo aí da introdução da psicanálise. Um abraço a todos e até a próxima.